Olá, serei seu professor nesta videoaula de capacitores e corrente alternada. Vamos começar? Os temas para esta videoaula serão capacitância e capacitores, corrente alternada. O capacitor é um componente eletrônico, cujo objetivo é armazenar cargas. O capacitor é constituído de duas placas e no meio desta placa tem um chamado dielétrico. Esse dielétrico é um material isolante. Estas placas nós costumamos chamar de armaduras. Então, com este funcionamento, o capacitor armazena cargas, armazena e logo já descarrega esta carga. Então, é diferente de uma bateria, que, por exemplo, armazena as cargas, mantém essa carga por um tempo e depois essa carga vai sendo consumida. O capacitor não. O capacitor, ele carrega e descarrega. Tem vários tipos de capacitores, dependendo do tipo de armadura e os dielétricos que são utilizados. Então o capacitor, normalmente, em circuitos onde você precisa de uma carga e descarga muito rápida, é ali que nós utilizamos, principalmente para realizar filtragem. Assim como, por exemplo, funciona uma caixa d'água. Imagina só, uma residência, ela é abastecida pelo sistema de saneamento, então nas torneiras e tal, é água que vem lá da empresa concessionária. E então, por algum problema, essa empresa concessionária, ela corta o fornecimento da água. O que vai acontecer? Imediatamente cessa de escorrer água pelas torneiras. Agora, se uma casa tem uma caixa d'água, o que vai acontecer? A água da concessionária abastece a caixa d'água, que por sua vez abastece as torneiras. Mesmo que haja uma interrupção no fornecimento, uma variação na pressão do fornecimento, as torneiras continuam por um tempo ainda tendo água. Então, o funcionamento do capacitor nos circuitos é muito semelhante. Muitas vezes, para fazer a filtragem do sinal, nós vamos utilizar essa capacidade de carregar e descarregar do capacitor. Pelo fato do capacitor armazenar cargas, nós vamos medir a capacidade do capacitor em farad. Farad é a unidade que nós vamos utilizar, nomeado por um cientista que estudou bastante sobre esses conceitos, e então foi dada essa unidade de medida da capacitância como o farad. E a gente pode calcular a capacitância de um capacitor sendo a quantidade de cargas, em coulomb, dividido pela tensão elétrica. Vamos então falar da corrente alternada. Até agora nós falamos bastante da corrente contínua, então vamos falar um pouco sobre o comportamento da corrente alternada. A corrente alternada é o que nós temos presente nas nossas tomadas, ou seja, o fornecimento elétrico da concessionária é a corrente alternada. Há um tempo atrás houve até uma discussão se seria melhor a corrente alternada ou a corrente contínua, mas como nós já vimos pela lei de Ohm, pela resistividade elétrica, existe um problema em trafegar a tensão, em trafegar a energia elétrica por grandes distâncias de cabos, que é a resistência que esse cabo apresenta. Então, viu-se como a corrente alternada a melhor maneira de se transmitir energia elétrica em grandes quantidades. Por quê? Pela corrente alternada, nós conseguimos, por meio de transformadores, aumentar e diminuir as tensões e as correntes. Então definiu-se como padrão, há mais de 100 anos, a corrente alternada como sistema de fornecimento. Ela se chama corrente alternada porque os polos dessa tensão estão variando, ou seja, estão alternando. Ora você tem um positivo e negativo, e ora você tem isso alternado, negativo e positivo. Então, a corrente alternada nós costumamos demonstrar através do que nós chamamos de senoide. Então veja só, aqui à direita está um exemplo de senoide. Um sinal que começa em zero, chega ao seu valor máximo, depois retorna a zero. Isso é o que nós chamamos de semiciclo positivo. Então, do zero ele parte para um valor máximo, mas agora negativo, e retorna para zero. Aqui é o que nós chamamos de semiciclo negativo. O tempo que essa senoide leva para começar e terminar é o que nós chamamos de período.
Então vocês estão vendo aqui, o período é dado por um determinado tempo. E então nós conseguimos calcular a frequência desse sinal alternado, ou seja, quantas vezes em um segundo essa senoide está acontecendo. Para esse cálculo da frequência, vocês estão vendo aqui, nós faremos 1 sobre tempo, ou seja, 1 sobre o período. 1 sobre quanto tempo leva para esta senoide ir do valor 0 até o 0 lá no final da sua senoide. Nós costumamos também trazer uma representação trigonométrica dessa senoide. Vocês estão vendo aqui que foi posicionado o 0, né, no início da senoide, depois um 90 ali no pico, né, no pico do semiciclo superior. O que significa isso? Vocês estão vendo a representação cartesiana aqui à esquerda, né? Significa que deste primeiro momento 0 até este momento máximo, percorreu-se 90 graus. 90 graus do quê? Do ciclo completo, ou seja, 1/4, né, do ciclo completo. Depois, do 90 até o 180, o 180 é quando a senoide volta para o valor 0, né? Então de 90 a 180 percorreu-se mais 25%, né? Mais 1/4 desse sinal. Então, na representação cartesiana, é o que nós temos aí de 0 a 180 graus. E aí, novamente, né, vai percorrer-se aí de 180 a 270 e depois a 360, só que no semiciclo negativo. Então, uma volta completa desse sinal seria uma senoide completa, então de 0 a 360 graus. Além da frequência, né, do período para que esta forma de onda aconteça, nós temos a amplitude, a análise da amplitude. O que significa amplitude? É quanto essa tensão elevou-se. Ela começou em 0 e depois ela elevou-se. Ela vai se elevar até um valor máximo, que nós chamamos de tensão de pico, né? E no caso do primeiro semiciclo, é uma tensão de pico positiva. E depois nós temos uma amplitude negativa, ou seja, do 0 até um valor máximo negativo, que é o que nós chamamos de tensão de pico negativo. E aí nós podemos fazer também uma medição de pico a pico, ou seja, o valor máximo positivo até o valor máximo negativo. Então nós chamamos de tensão de pico a pico. Esse sinal alternado, nós vimos pela amplitude, que é um valor de tensão que está sempre variando. Começa em 0, chega a um valor máximo, depois volta para 0, mas no meio do caminho esse sinal está variando. Então é uma tensão que está constantemente variando. E então, se nós aplicarmos essa tensão a um equipamento, a gente pode imaginar que esse equipamento também vai variar, né? Vamos pensar, por exemplo, numa lâmpada. Se nós aplicarmos uma tensão numa lâmpada, se tiver esse comportamento de variação de tensão, a lâmpada também vai ficar variando a sua luminosidade. Porém, como esse sinal é de uma frequência muito elevada, no caso das tomadas, 60 Hz. O que significa isso? Significa que em 1 segundo, 60 vezes está acontecendo uma senoide. Ou seja, 60 vezes essa tensão está se alternando em 1 segundo. É algo muito rápido. A gente não vai enxergar numa lâmpada esse comportamento de variação 60 vezes num segundo. Por isso, para nós, parece que a lâmpada está acesa. Mas em equipamentos que necessitam e que são mais sensíveis a esse sinal, dessa frequência, a gente pode verificar esse funcionamento. É o caso de motores elétricos, ou seja, equipamentos que realmente trabalham numa frequência elevada. Então, nós precisamos tomar um pouco de cuidado com o nível de tensão. Então, poucas vezes nós vamos utilizar a tensão de pico ou a tensão de pico a pico. Normalmente, nós vamos utilizar a chamada tensão eficaz, também chamada de tensão RMS. Essa tensão eficaz é, de fato, qual é a tensão que o equipamento vai perceber desta variação senoidal naquela frequência. Então, veja só, nós vamos adotar como tensão eficaz o valor de 70,7% da tensão de pico. Ou seja, nós vamos pegar a tensão de pico, multiplicar por 70,7 e então nós teremos a tensão eficaz. E depois, em alguns casos, nós podemos utilizar também
a chamada tensão média. A tensão média é uma média dos valores desta variação senoidal. E aí, para a tensão média, nós vamos utilizar 63,7% do valor de pico. Ou seja, temos o valor da tensão de pico, multiplicamos por 63,7, teremos então a tensão média. E então, para finalizarmos a parte de corrente alternada, nós vamos falar dos transformadores, que são o principal objetivo de nós termos a corrente alternada no nosso fornecimento das tomadas. Como funciona o transformador? O transformador ele vai ter um primário e um secundário. Neste primário, nós vamos aplicar uma tensão alternada, e esta tensão que chega no primário do transformador será transferida para o secundário do transformador. Essa transferência é uma transferência sem contatos. É uma transferência que se utiliza do eletromagnetismo. Então é uma indução da bobina do primário para a bobina do secundário. E aí haverá uma relação de transformação. Ou seja, dependendo de quantas espiras eu tenho no meu primário e quantas espiras eu tenho no meu secundário, eu vou ter essa relação. Então eu posso entrar com valor de tensão e sair com o mesmo valor, ou eu posso entrar com valor de tensão e sair com valor mais baixo, ou até um valor mais alto. Isso tudo depende da relação de transformação do transformador. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto dessa videoaula. Não deixe de acessá-la em seu ambiente virtual. Neste caso, temos um link sobre tipos e aplicações de capacitores. Assim você poderá verificar mais características dos vários tipos que nós temos de capacitores. Vocês verão o capacitor de eletrolítico, o capacitor de poliéster, o capacitor de cerâmica, ou seja, os diversos capacitores que nós temos para as diversas aplicações. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto capacitores e corrente alternada. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!